Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano. Eu trago hoje mais um vídeo para vocês. Se estiver assistindo pelo YouTube, você já pode até se inscrever no canal, porque você acompanha meus próximos lançamentos. E se for pelo Facebook, você pode curtir minha fanpage, que aí você também recebe as notificações de quando eu estiver postando algumas novidades, principalmente quando forem os vídeos. Enfim, eu quero falar hoje a respeito de um tema que penso que seja importante para aquelas pessoas que estão vivendo um relacionamento afetivo ou pretendem ter um relacionamento afetivo e quem sabe esse vídeo pode ser como uma espécie de profilaxia. Acontece que a gente tem deparado, e eu tenho deparado com algumas situações assim, eu achei que valia a pena tocar nesse assunto. O que acontece? Para a gente começar a entender que muitos de nós sabemos o quanto é difícil conviver com uma pessoa que não é muito cooperativa, uma pessoa que é desorganizada, uma pessoa que não cumpre os prazos, que não consegue simplesmente dar conta daquilo que foi combinado com ela. E, obviamente, se isso acontece no ambiente de trabalho, por exemplo, nem sempre é tão complicado mexer nisso, porque essa pessoa vai acabar sendo cobrada, ela vai acabar tendo alguma sanção, alguma advertência, quando não, perder até o próprio emprego, caso ela não cumpra as metas que foram estabelecidas ali pela empresa, pela gerência, ou, enfim, pelo contexto que se estabelece. A questão se complica um pouco mais quando a gente está falando de uma pessoa assim dentro de um relacionamento afetivo. Pode ser um namorado, namorada, mas principalmente um cônjuge, que daí a relação já se estabeleceu de uma maneira mais permanente. Nesse caso, eu penso que esse vídeo pode ajudar, porque muitas pessoas têm dificuldade em comunicar para o parceiro ou a parceira aquilo que elas sentem ou aquilo que elas precisam para que a relação funcione bem e elas possam ficar numa condição mais saudável. O que eu quero chamar a atenção nesse caso aqui é que em alguns relacionamentos pode ocorrer que uma pessoa faz muita coisa, trabalha muito, enquanto a outra tem um ritmo mais devagar, é mais lenta e quando não ela é um pouco relapsa ou desorganizada. E esse processo acaba criando muito conflito entre uma que quer fazer as coisas, se preocupa em fazer as coisas, enquanto tem outra que não está muito preocupada, só que não está percebendo o que a outra precisa. Então, qual que é a questão aqui? Quando a pessoa que quer fazer as coisas ela é mais compreensiva e muito empática, ela pode acabar tentar ajudar esse parceiro ou parceira fazendo de tudo para que ela se desenvolva. Ela pode comprar livros, ela pode marcar um psicólogo, ela pode conversar com os amigos dessa pessoa, com os familiares também, na tentativa de entender como ela funciona. E o que é mais complicado é que ela pode inclusive achar que ela é a problemática quando a pessoa não coopera. E isso aí é uma coisa que a gente também tem que explorar para que a pessoa não se sinta culpada quando, na verdade, ela está precisando de uma ajuda ou de um apoio. Então, o que acontece? A pessoa vê lá o marido ou a esposa perdendo tempo em coisas que ela considera inúteis. Por exemplo, assistindo séries no Netflix durante horas durante o dia, ou fica vendo vídeo no YouTube, ou fica ali curtindo aquelas fotos no Instagram, enfim, tempo em redes sociais, né? E acaba deixando de fazer coisas que são importantes. Essa pessoa começa a cobrar da outra que faça alguma coisa. E muitas vezes ela não se dá conta de que ela pode estar forçando um pouco a barra com essa pessoa. A razão dela não estar fazendo as coisas não necessariamente significa que ela não queira fazer as coisas ou que ela seja uma pessoa que não se importe com ela. Existem outras questões que precisam ser exploradas para que ela possa, de fato, conseguir que a outra pessoa seja mais cooperativa. Então imagine, por exemplo, que essa pessoa que fica em casa estudando para um concurso público porque está desempregada, enquanto o cônjuge vai para o trabalho. Só que ela não estuda, ela não consegue priorizar aqueles estudos. Ou ainda, ela marca uma entrevista de emprego, só que no dia da entrevista ela esquece ou ela não acorda a tempo de se arrumar e chegar no horário. E aí a pessoa que está ali do lado não se aguenta muitas vezes, né? Ela fica muito mal com aquilo. E daí ela começa a tentar fazer algo que seja para que essa pessoa se movimente. E é nesse ponto que às vezes as relações começam a ter muitos conflitos. As pessoas acabam se desentendendo nesse ponto. Esse é um cenário que pode ser bem difícil, bem complicado e que pode acontecer em alguns relacionamentos. Não tem nenhum problema se é a mulher que trabalha fora e o homem fica em casa desenvolvendo algum projeto ou alguma pesquisa que vai reverter em prol do casal. Ou quando é a mulher que fica em casa e o homem trabalha fora. E às vezes a mulher trabalha fora e o homem fica em casa cuidando dos filhos e resolvendo questões que são importantes. O que eu chamo a atenção aqui é quando um dos parceiros fica muito passivo e o outro fica numa cobrança excessiva. E aí que a coisa complica.
Porque se você é essa pessoa que está tentando cobrar do seu parceiro ou parceira que faça alguma coisa, eu quero te dizer que é muito difícil que você consiga ter sucesso forçando a barra com essa pessoa para que ela faça aquilo que você quer. O que eu quero dizer com isso? É que uma pessoa só muda quando ela realmente sente que aquilo é importante para ela, quando ela sente que realmente aquilo ali faz a diferença e vai fazer com que ela se torne mais ativa. Obviamente que, em alguns casos, a relação fica numa condição muito difícil, fica muito conflituosa, porque um dos parceiros quer que o outro mude, já em função de manter o relacionamento. E aí essa pessoa que tenta mudar, ela não consegue. E não é porque ela não queira mudar, não é porque ela está sentindo que a relação acabou. Às vezes é o contrário. Ela não está conseguindo porque ela tem outras dificuldades. E aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção, que o fato é que, muitas vezes, essa pessoa que a gente está dizendo que é passiva, que não consegue realizar suas tarefas, que é desorganizada, ela, na verdade, procrastina muito. Só que é importante entender que procrastinar não é necessariamente preguiça. A gente, quando fala em procrastinação, a gente está dizendo que essa pessoa tem dificuldades que vão além de uma mera falta de vontade de fazer as coisas. E essa questão dessa dificuldade tem relação com os próprios esquemas que ela tem. Às vezes esquemas de evitação ou esquemas de fracasso. Então, por exemplo, essa pessoa tem lá que estudar para um concurso público porque está desempregada e tal, e foi combinado isso lá no casamento. E ela não consegue organizar a rotina dela. Ela fica em casa, ela se assistir um vídeo no Netflix, um filme no Netflix, ela não consegue parar, por exemplo. Só que daí você vai vendo que ela tem um esquema, por exemplo, de fracasso. Vou botar um exemplo assim. E daí ela começa a fazer aquilo para evitar se deparar com uma situação que para ela é muito aversiva. Ela está evitando lidar com a possibilidade de não conseguir passar no concurso. Só que para ela, se ela for estudar e dedicar-se e correr atrás daquilo e não conseguir, ela pode ter tanto medo ou receio do julgamento alheio das outras pessoas, inclusive do cônjuge, e daí com isso ela acaba criando um ciclo de evitação que, para ser quebrado, precisa ser realmente mais explorado. Mas o cônjuge que está do outro lado, ele pode não entender isso. Então a questão aí começa a virar um problema que a relação se contamina com muitas brigas, às vezes, com muitas cobranças, e não se chega a um lugar que seja adequado para se conversar a respeito desses problemas. A postura mais adequada nesses casos é que a pessoa que está cobrando tente entender qual é a motivação do parceiro ou parceira. E com isso ela possa tentar entender como fazer para ajudar. E uma coisa que vale a pena é essa pessoa, nesse parceiro que está cobrando, ter em mente que fazer julgamentos ou criticar a pessoa diretamente não vai funcionar também. Não está falar para a pessoa que você é isso, você é aquilo, você não faz assim, você não faz assado. O que vai funcionar muitas vezes é a pessoa tentar colocar para o parceiro o quanto ela está se sentindo mal, o quanto é importante que a outra pessoa faça aquilo para ela. Nesse modo, você não critica a própria pessoa, não faz uma crítica à pessoa. Você vai criticar o comportamento dela, ou as atitudes que ela toma. E isso pode ajudar essa pessoa a entender o que ela está fazendo e o quanto aquilo pode ser prejudicial para ela mesma e para a relação também. Por isso, também, uma forma de lidar com isso é esse casal botar tudo no papel, tudo por escrito, e criar com isso uma rotina de acompanhamento dessas tarefas. De modo em que, se um dos parceiros não cumpriu aquilo que foi combinado dentro daquele prazo estabelecido, que eles sentem e conversem. Mas eles vão objetivamente naquilo que foi combinado. Não é no que a pessoa não é na forma como a pessoa é, né? Porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade, ela pode ser mais lenta, ela pode ser uma pessoa que fica muito na zona de conforto, tem dificuldade até de fazer coisas simples. Mas aí colocando que é o comportamento que tem que mudar e botando de modo objetivo isso por escrito também, vai fazer com que ela possa se atentar para aquilo ali e aí aos poucos ela vai criando mecanismos de resolução desses problemas. Desse modo é possível se chegar no meio termo. Obviamente não existem pessoas perfeitas, não existem casais perfeitos, todo mundo está sempre se aprimorando, de modo que tem que ter muita paciência. E num relacionamento, obviamente, a gente sabe que se não fizermos concessões, a relação pode ficar também muito difícil. Desse modo, o equilíbrio está mais ou menos assim, entre aquilo que a pessoa quer e entre aquilo que ela consegue e o que o casal faz nas horas que o outro tem dificuldade, porque um pode ajudar o outro nesse sentido para que um alcance o objetivo que está buscando. Desse modo, a soma de esforços vai facilitar para que os dois consigam chegar nos objetivos que eles estão pensando em ter.
Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Caso tenha gostado, peço que compartilhe, que compartilhando você ajuda a divulgação desse vídeo e mais pessoas que podem ter acesso a esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever para mim que eu respondo assim que possível. Aproveito para falar que eu sou psicólogo, eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental e eu faço atendimentos online. Então, se você tiver interesse em saber como funcionam meus atendimentos, você pode escrever aqui para mim, eu deixo meu e-mail aqui no vídeo também, aqui na descrição, que daí eu te explico como a gente pode estar agendando, tá bom? Então, era isso. Muito obrigado mesmo pela atenção e até um próximo vídeo. Um grande abraço.